Olá pessoal, tudo bem? Vamos trabalhar agora a questão de perímetro. O que é perímetro, pessoal? É a medida do entorno de uma figura geométrica. Por que ele vai ser utilizado? Vamos imaginar que eu tenho que calcular a quantidade de arame farpado para poder fazer uma cerca em volta de uma propriedade que tem um formato de uma figura quadrada. Ou então para calcular a quantidade de tela que eu vou precisar para poder cercar o alambrado de uma quadra de futsal, um campo de futebol, ou aí por diante, tá, pessoal? Eu utilizo muito também perímetro para poder dimensionar na elétrica a quantidade de tomadas que a gente vai ter, beleza? Então vamos lá entender. O perímetro é a medida do contorno de um objeto bidimensional, ou seja, a soma de todos os lados da sua figura. Pessoal, existe um padrão de umas formas que a gente já utiliza para poder calcular perímetro. Por exemplo, como a gente sabe que perímetro é a soma de todos os lados, então numa figura de um triângulo é só a gente somar os 3 lados, de um quadrado só somar também os 4 lados, de um losango os 4 lados, do retângulo a gente tem a soma de todos os lados, de um trapézio também a soma de todos os lados, só o que vai mudar é a circunferência. Para a gente calcular o perímetro da circunferência, a gente vai utilizar essa fórmula aqui, ó. 2 vezes π vezes o raio da sua circunferência, ok? Então, vamos fazer alguns exercícios aqui, por exemplo, ó. Vamos imaginar que a gente tem essa figura aqui, onde a gente vai ter aqui, ó, 3 por 5. Então, o que significa, pessoal? Que o perímetro dessa figura, se eu for calcular ele aqui, ó, vai ficar, ó, perímetro é igual a 3 mais 5. Vamos colocar aqui, ó, 3 mais 5. Porém, pessoal, esse 5 que está aqui, ó, ele espelha essa outra linha que tem do outro lado. O 3 que está aqui em cima vai espelhar essa linha que está aqui embaixo. Então, 3 mais 5 mais 3 mais 5, ok? Então, a gente vai ter um total aí, ó. Vamos lá, ó. 3 mais 5 mais 3 mais 5. Se a gente quiser mostrar aqui como que é feito também na calculadora, vou mostrar aqui para vocês na calculadora aqui, ó. Então, a gente vai ter, ó, 3 mais 5 mais 3 mais 5. Muito simples, dá igual a 16. Então, o perímetro é igual a 16. 16 o quê? 16 milímetros, 16 centímetros. Vão ser medidas lineares, tá, pessoal? Então, a gente tem um triângulo. Olha só o triângulo, a importância de estudar o teorema de Pitágoras, tá, gente? Vamos imaginar que a gente tem aqui, ó, uma medida de altura aqui, ó. Ok? Isso aqui forma um ângulo de 90 graus, não forma? Vamos imaginar que a gente tem uma medida aqui, ó, de 4 e a medida desse lado aqui seja 5, ok? Eu quero saber a medida da minha base aqui, tá, pessoal? Eu posso utilizar isso também, ok? O que acontece? Esse outro lado aqui, ó, vamos entender que é 5 e a parte de baixo vai ser quanto? A gente tem que olhar no teorema de Pitágoras. Então, a gente vai fazer isso daqui, ó. A gente vai ter um triângulo retângulo, olha só. Vou pegar aqui para a gente poder escrever. De quanto, ó? Aqui vai ter 5 e essa altura aqui vai ter 4. A gente consegue calcular, ó, essa parte de baixo aqui que vai ser o nosso x. O que a gente tem que saber? Teorema de Pitágoras. Como que a gente vai determinar o teorema de Pitágoras aqui, pessoal? O teorema de Pitágoras, a fórmula dele é a seguinte, ó, a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. E aí a gente tem que determinar o que é a, o que é b, o que é c. O a é a nossa hipotenusa, é sempre aquilo que está oposto ao ângulo de 90 graus que está aqui embaixo. Então, aqui a gente vai ter o a, o b, e a gente quer achar o c, então. Então, como que vai ficar? Ó? O a vale quanto? Vale 5 elevado ao quadrado. O b vale quanto? 4 elevado ao quadrado, mais o c, que é o nosso x elevado ao quadrado. Ok? Então, 5 elevado ao quadrado, 25.
que é igual a 4 elevado ao quadrado, que dá 16, mais x elevado ao quadrado. Então, como que a gente faz? A gente tem o primeiro membro e o segundo membro depois da igualdade. O que a gente tem que fazer, pessoal? Tem que colocar o x isolado. Então, vai ficar, ó, 25 menos 16 igual a x elevado ao quadrado. Para a gente poder responder isso aqui, ó, 25 menos 16, vamos fazer aqui na nossa calculadora, ó. Então, vamos lá, 25 menos 16 é igual a 9. Então, 9 igual a x ao quadrado. Como que a gente faz para eliminar esse x ao quadrado? A gente faz desse jeito, ó. Raiz de x ao quadrado é igual a raiz de 9, beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Vamos cortar, né? Corta esse 2 com 2 aqui da raiz. Vai ficar desse jeito, então, a resposta, ó. X é igual a raiz quadrada de 9, que é 3, ó. Vamos fazer na nossa calculadora para a gente ver, ó. 9 raiz quadrada igual a 3, beleza? Só que o que acontece? Aqui em cima, pessoal, no nosso exemplo aí, ó, a gente vai ter o seguinte, ó. Vai ter que esse lado é igual a 3, ok? Só que eu tenho um outro lado. Nesse caso aqui, o triângulo está espelhando. Então, esse outro lado aqui, a gente vai ter um outro triângulo retângulo, que vai também estar espelhado, que vai valer também 3. Então, a distância entre essa extremidade e essa extremidade é 3 mais 3, que é igual a 6. E agora eu consigo calcular o perímetro. Então, ó, perímetro é a soma de todos os lados. Vai ser, ó, 6, porque é 3 mais 3, ok? Mais 5, mais 5. Então, o perímetro é igual a 16. 16 o quê? Centímetros, milímetros, medida linear. Não confunda com a medida quadrática lá da área, tá, gente? É medida linear. Então, vamos dar um exemplo aqui, ó, 16 metros. Não tem elevado ao quadrado, não, ok? Então, um exemplo, o que a gente teve que fazer? Primeiro, calcular o tamanho daqui de baixo utilizando o Teorema de Pitágoras. E aí, a gente tem essa figura aqui que a gente utilizou no exercício anterior, né? No cálculo de área de figura complexa. Vamos calcular também o perímetro dela. Vamos imaginar que a gente tem que calcular aqui a quantidade de cerca de arame para poder cercar esse terreno aqui, ó. Então, a gente tem aqui, ó, sei lá, 30 metros, né? Que a gente utilizou na outra. Aqui 15. A distância entre esse ponto e esse ponto aqui, a gente colocou como 15 também, não foi? E a distância aqui, ó, a gente colocou como 15. Lembrando que a figura mente, tá, pessoal? Aqui tá parecendo que tá um pouquinho maior do que o do lado de cá, mas é questão da figura. O que importa é as cotas. Se esse lado tem 30, esse lado de cá também tem 30. Esse lado aqui, ó, tem 45, o lado de cima também tem 45. Porém, o que acontece? Para a gente determinar então o perímetro, a gente tem que saber a soma dos lados. Então, eu vou vir aqui, ó, tem que saber dessa parte de cima, desse lado de cá, essa daqui, ó, opa, essa daqui, ó, essa descendo, essa e essa. A única que está faltando para mim, aqui, lembrando que também é 15, né? Que estava no último exercício, não era isso? 15. E aí, o que acontece? Eu tenho que saber só isso aqui. Eu posso usar um Teorema de Pitágoras aqui, ó. Uma vez que, tá? Uma vez que eu sei que eu tenho um triângulo retângulo, né? Que ele vai ter lados aqui, ó. Vamos puxar aqui para cima para ficar melhor, ó. Ele tem 15. Opa, deixa eu fechar isso aqui. 15 por 15, não é isso? Se ele tem 15 por 15, eu quero achar esse valor da nossa hipotenusa, do nosso A. Então, a gente vai aplicar na fórmula, tá? Que é o seguinte, ó. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, não é verdade? Então, o que vai ficar aqui, pessoal? O A é a hipotenusa, é o que a gente quer achar. Então, A ao quadrado é igual.
O B é 15 ao quadrado mais 15 ao quadrado. O A, então, ao quadrado é igual. Vamos fazer na calculadora aqui para a gente ter certeza? Então, vamos lá. Ó. Como que vai ficar? Ó? 15 ao quadrado é igual a 225. 225 mais 225. Beleza? Como que vai ficar essa situação aqui? Vai ficar 225 mais 225 é igual a 450. Então, A ao quadrado é igual a 450, ok? Então, vamos subir aqui para a gente poder ver um pouquinho mais. A, a gente vai tirar raiz quadrada de A ao quadrado e raiz quadrada de 450, ok? Como que vai ficar isso aqui então, pessoal? Vai cortar esse 2 com 2 e vai ficar a resposta desse jeito. A é igual a raiz quadrada de 450. Vamos ver quanto que dá a raiz quadrada de 450? Ó. Dá 21,21. 21 não deu uma raiz exata, mas não tem problema. 21,21 metros. O que aconteceu aqui, pessoal? Aconteceu o seguinte, ó. Eu sei, então, que esse lado aqui agora tem 21,21. Agora, para a gente calcular o perímetro, é muito fácil. É só a gente colocar, ó, perímetro é igual. Vou mudar a cor da caneta aqui, ó, 30. Então, vamos lá, 30 mais 15 mais 21. Então, ó, 21,21 mais 15. Ó, 15 da onde? 15 de cá, ó. Mais 15 agora de novo. Mais 30. Mais 45. Isso aqui vão ser as medidas, tá, pessoal? Ó. 30 mais 15 mais 21 mais 15 mais 15 mais 30 mais 45. E esse 15 aqui? Esse 15 eu não vou utilizar ele, porque eu estou medindo o que está na figura, tá, gente? É o perímetro da figura. Então, agora é só fazer a soma na calculadora. Vamos lá, então, ó. Vamos lá, ó. 30, vamos baixar aqui a calculadora, mais 15, mais 21,21, mais 15, mais 15, mais 30, mais 45. É igual a, vamos confirmar, 30, 15, 21, 15, 15 de novo, 30, 45 é igual a 171,21. O que? Metros. Somente metros, não tem medida quadrática aqui. Então, essa figura aqui, a gente tem um perímetro, que é a soma de todos os lados da figura, né? Nossa figura tem 30, 45, depois 30 de novo, 15, a gente tem uma inclinação de 21, depois 15, depois 15 novamente, ok? Então, ficou, ó, 45, depois aqui tem 30, aqui tem 15, aqui tem 21,21, aqui tem 15, aqui embaixo tem 15 e aqui também tem 30. Então, a soma disso daqui tudo é igual a um perímetro, né? Que se a gente fosse comprar uma tela, a gente teria que comprar 171,21 metros, de tela, para a gente poder telar todo esse terreno nosso, para a gente fazer uma cerca. Se fosse um muro, a gente teria que construir 171,22 metros de muro e aí por diante. Então, a gente calcula desse jeito. Então, pessoal, agora é a hora de vocês praticarem aí e poderem responder. Qualquer dúvida, estou às ordens de vocês aí.